Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Palavra do Dia. A palavra hoje está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas pelo contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus que temos a palavra de Deus como uma bússola, na verdade, que vai nos orientando como agir em certas situações da nossa vida. Paulo relata aqui sobre o corpo místico de Jesus Cristo. Vejam, a comunidade, para quem não sabe, é o corpo de Cristo e a igreja é a cabeça. Então, a comunidade sempre tem que estar intercalado com a igreja, porque a comunidade, repito, é o corpo, a igreja é a cabeça, então tem que estar sempre intercalada, unida. Da mesma forma, você que está me assistindo, que é batizado, que é batizada, nossa igreja católica, temos que estar sempre intercalado com a igreja, que é a cabeça de Cristo, e a comunidade é o corpo. Amém? Porque quando você se desliga da igreja, você sem perceber se torna pessoas vulneráveis às quedas, né? E está aí uma das astúcias que o demônio mais investe é tirar o ser humano do caminho de Deus. É perseguir o ser humano para se afastar da igreja. Porque o ser humano afastado da igreja, ele está afastado da cabeça de Cristo, de qual faz parte também do corpo místico. E aí, diz o texto bíblico, que um membro fora do corpo, ele morre. Não é assim? Lá em Romanos 6, versículo 24 adiante, 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando o ser humano se afasta de Deus, a tendência dele é morrer. Morrer espiritualmente, morrer na fé, morrer na falta de esperança. E aí vem um desespero, porque se desgrudou da igreja. Toda pessoa, independente qual seja a sua denominação, se afastar da igreja, meu irmão, ele se afunda, né? E se perde, né? Nessas coisas mudando que está por aí para nos iludir. Então, hoje, vamos aprender com essa lição do apóstolo Paulo a envergonhar Satanás, né? Temos que saber envergonhar o demônio, meu irmão. Aprenda a envergonhar o demônio, a começar na sua casa. Aqui o texto fala assim, no versículo 25, 1 Coríntios 12, verso 25. Para que não haja divisão. Então veja, para que não haja divisão, tem que ter o quê? Unidade, né? Tem que ter união. Por exemplo, na família, né? Toda família que se divide, minha irmã, ela se destrói. Assim diz a palavra de Deus lá em Mateus 12, 25. Toda família que se separam, elas se afundam. E esse nome divisão que apareceu aqui significa diabo. O diabo que é divisor, né? Deus não divide, Deus soma, Deus é unidade. Então vamos hoje tomar posse dessa palavra, envergonhar o inimigo, não ceder o capricho dele, meu irmão, não se afastar da igreja por nada e por ninguém. Eu sei que tem muitas situações que nos vai deixar a gente triste, né? Chateado, decepcionado, mas veja, aprenda uma coisa, onde tem gente, sempre tem problema. Cabe a mim, cabe a você que somos igreja católica, ter discernimento. Veja só o que diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Entendeu? Vou repetir. Efésios 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, não é para bater de frente com quem lhe persegue. Não é para ficar falando mal das pessoas que falam mal de você. Não, meu irmão. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que lutar não contra o irmão da igreja, não contra aquela pessoa da rua, não contra ninguém, mas é contra as forças espirituais que podem estar utilizando aquela pessoa para lhe ofender, para me ofender. Isso é discernimento. Se nós tivéssemos um pouquinho de discernimento, nós evitaríamos tantos problemas na nossa vida, a começar dentro da nossa casa, que também é uma igreja doméstica, né? E também na nossa igreja católica, apostólica, romana. Então hoje, vamos aprender com o apóstolo Paulo essa sabedoria do alto. Repito, 1 Coríntios 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas pelo contrário,
os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Como seria diferente se os membros da igreja, né, em vez de criticar a falha do irmão, a falha da irmã, se aproximasse, né, se unisse para pisar o demônio, para envergonhar o demônio e não machucar o irmão, não falar mal da irmã. Isso é falta de sabedoria. Eu, particularmente, já tive muitas, né, oportunidades de sair da igreja por pessoas, sim, mas eu aprendi com a palavra de Deus, né? Que eu estou por Deus, não estou por A, não estou por B, estou por Deus. Então, quando eu tenho consciência, porque eu estou na igreja, o que eu quero, né, a minha caminhada, então eu tenho um objetivo. Então, nada, ninguém me afasta, né? Claro que vou ficar ausente da tristeza, da decepção, do desânimo. Sempre vamos ter essas coisinhas, porque faz parte da caminhada, né? Cabe a cada um de nós, a começar por mim, depois por você que está me assistindo, preste atenção, não se afaste da igreja, meu irmão. Não se afaste da igreja, minha irmã. Tome posse dessa palavra para você hoje. Aconteça o que acontecer, a igreja não te culpa, né, de ter algumas pessoas, né, um comportamento tão contrário, como diz a própria palavra de Deus, né, que deveria ser mais pessoas de exemplo. Infelizmente, algumas pessoas deixam a desejar. Porém, a igreja não te culpa, entende? Repito aquilo que eu falei. Onde tem gente, tem problema. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Rezando, né? Reze por aquela pessoa que te persegue. Reze pelo seu padre, né? Reze pelo meu. Porque somos humanos, quem que não erra nessa vida, né? E zip na boca, né, meu irmão? E conversa demais, conversa que não deve. Ter sabedoria, ter discernimento, né? Então, tudo não se resolve desbulhando por onde anda, não, mas de joelho no chão, pedindo sabedoria a Deus, como nós precisamos de sabedoria. Se nós tivéssemos um pouquinho, repito, de discernimento, de sabedoria, nós evitaríamos tantos problemas dentro de casa, na nossa igreja. Mas isso não está longe de alcançar, não. Se nós perseverar, nós se tornamos também, quem sabe, futuramente, como o apóstolo Paulo, né? Esse exemplo de apóstolo sábio. Vamos tentar praticar hoje essa palavra, né? De envergonhar o inimigo. Não envergonhar o irmão, envergonha o inimigo. Se aquela pessoa que você sabe está lhe atacando, reze por ela, meu irmão. E aqui eu quero colocar um exemplo para você. O demônio, ele sabe como lhe atacar. Se você abrir espaço, através de suas atitudes, porque o demônio só sabe os seus planos se você abrir a boca. O que está aqui, só Deus sabe, entende? Mas no ponto que você abre a boca, que está machucada com algo, ou com alguém na sua casa, ou na igreja, pode ter certeza, o inimigo vai usar aquela pessoa para sempre machucar a sua ferida, que está aí aberta. Então você precisa ser curado, meu irmão. Você precisa ser curada, porque existe uma ferida, muitas vezes, que você está expondo ela, o inimigo está se utilizando de pessoas para, né, sangrar ela. Deu para entender? Então peça a Deus discernimento e sabedoria para você saber com o que você está lidando. Não é com aquela pessoa que você tem que bater de frente, mas é contra os espíritos e potestade que pode estar utilizando da fraqueza também daquela pessoa para lhe machucar. Guarde essa frase. Uma pessoa ferida fere outras pessoas. Talvez aquela pessoa está lhe ferindo porque também lá atrás ela foi ferida. Então ela vamos dizer assim, se cura, né, o pensamento dela, lhe atacando. Então reze por essa pessoa. Não tenha raiva dela, reze, né? Jesus nos ensinou isso lá em Lucas 6:28. Reze por aqueles que falam mal de você. Importa é a sua consciência. Amém? Fique na paz de Deus. Até amanhã com mais um programa, se Deus quiser. Palavra do dia. Tchau, amado. Tchau, amada.